seja mais uma vez bem-vindo aqui ao canal Encontre Seu Eu Interior. Muito bem-vindos. Assim como é o nome do canal, é o que a gente deseja para você também, Encontre o Seu Eu Interior. E aqui a gente traz um pouquinho dos assuntos que são experiências da nossa vida, né? São experiências dos ambientes que a gente vive, que hoje são bem restritos, né? Você vai ouvir cachorro, vai ouvir galinha, vai ouvir plateia aí, porque a gente mora num sítio e faz parte. Já estamos toda bancada aqui. E o vídeo de hoje, a pergunta é assim: você é você mesmo? Essa é uma pergunta bem interessante, como os nossos vídeos sugerem, né? O questionamento. Você já se questionou sobre isso? Você é você mesmo? Por exemplo, a minha trajetória no autoconhecimento, eu sempre percebo que eu enfrento situações que eu não estava prestando atenção. Isso é uma coisa lógica, né? Porque normalmente o que a gente está prestando atenção a gente resolve de uma forma diferente, né? Seja no estudo, seja qualquer situação. Por exemplo, hoje a gente vive um dia de cada vez, né? É mais ou menos o autoconhecimento também é dessa forma, né? A gente recebe um dia de cada vez para viver. A gente deveria viver esse dia de cada vez, mas a gente normalmente vive no futuro ou vive no passado, né? Aí está um ponto bem importante, né? E pensando na pergunta do início, eu consigo trazer para a minha vida que se lá no meu nascimento, ou até mesmo antes do nascimento, eu digo eu, mas isso eu acho que funciona para todos, né? Pode servir para todos. É que se a gente tivesse já o discernimento e tivesse a liberdade, se a gente fosse ser livre para ser a gente mesmo, a gente teria um processo de autoconhecimento talvez um pouco mais leve do que normalmente a gente enfrenta, né? Porque eu entendo que lá, já a partir do nascimento ou antes do nascimento, a gente começa a sofrer as influências das crenças, né? Que, se aliás você ainda não viu no vídeo das crenças limitantes ou crenças negativas, tem o link aqui na descrição, e é o último vídeo, o vídeo da semana passada. Lá no início a gente começa a sofrer a influência das crenças, e isso fica tão impregnado na gente que a gente acha aquilo normal, né? Viver daquela forma. E a questão é essa: tudo que a gente transforma num hábito fica mais difícil depois de se reverter, desde que esse hábito não seja saudável, né? Eu lembrei de uma frase que eu dizia para os meus alunos de música, que aí na realidade é um hábito que já se transforma num vício, né? Quando a gente tem um vício, é muito mais difícil, ou quando a gente cria um vício, é muito mais difícil de você parar de fazer, deixar de fazer, porque o processo é o mesmo, assim como nas crenças limitantes, né? Ou nos nossos hábitos ruins, os nossos hábitos menos interessantes para o autoconhecimento, que o processo da desconstrução fica mais difícil, né? Então, se você pensar que desde lá da infância a gente traz as crenças, né? Vai enchendo de crenças da família, dos lugares de toda a nossa vida. Depois, na hora que chega a hora que você sentiu que você precisa fazer a reforma íntima, isso vai ficar mais difícil de fazer. Você está cheio de coisas que você acredita, e você tem que tirar isso de você para ser você mesmo, né? Então é uma introdução para chegar nesse ponto. Só você sabe o que é ser você mesmo, e é a partir desse ponto que você vai conseguir, entre aspas, resolver as questões da tua vida e começar a entender a necessidade da tua existência. É uma coisa que a gente estava comentando antes, que eu não esqueci, vou falar agora. Por exemplo, o que é ser você mesmo, né? Um exemplo: nós não gostamos de receber visitas, mas não é por questão de não gostar das pessoas. Não gostamos de visitar também. Não gostamos de visitar também. A questão não é por não gostar da pessoa, não é isso. A questão é uma questão nossa, né? É mais energética, né? Talvez vocês já entendam isso, ou talvez não. Pode ser que num vídeo futuro a gente fale sobre isso também. Mas isso é ser você mesmo. Nós somos nós mesmos. O que a gente não gosta de fazer, a gente não faz.
Hoje, né? Hoje. Ainda tem coisas assim que existem, né? Como eu falei lá no começo, nós não somos perfeitos. Tem muita coisa, por exemplo, que não dá para dizer muita coisa porque não é tanto assim, né? Mas tem muita coisa que eu acabei dizendo, né? que a gente faz e que talvez não é tanto a nossa vontade. É mais para que o objetivo seja seja alcançado lá no final. Isso não está errado, né? Porém, em alguns pontos a gente está pecando, que é nessa parte de não ser a gente mesmo, né? Então você sabe o que é ser você mesmo, você sente o que é ser você mesmo. Então, se você quiser, seja você mesmo daqui para frente. Muito bem. Muito bem. E sempre continuando a partir de alguma coisa que o Márcio fala, eu acho bom isso, porque sempre uma continuidade, na verdade. O que eu vou falar é sempre uma continuidade. Porque a gente, no momento, atualmente, nós estamos partilhando das mesmas ideias e das mesmas conclusões dos nossos atos e atitudes. Mas é uma coisa difícil, e acho que uma das mais difíceis, a sermos nós mesmos. Aqui na Terra, onde a gente nasceu, qualquer lugar da Terra. E assim como o Márcio falou que as crenças começam desde antes do nascimento, eu ainda vou um pouco mais aquém, né? Que é antes da concepção, inclusive. Porque quando a gente, falando, mesmo que você não acredite em encarnação e reencarnação, quando nós nos preparamos para reencarnar, para voltar aqui para a Terra, nós combinamos certas coisas lá no plano espiritual. E para que esses combinados se aconteçam, para que a gente possa viver e fazer o que a gente combinou, nós temos, antes de nascer, antes da concepção, a lei do esquecimento. Que também você pode nem saber que existia essa lei, e sabendo até não acreditar, mas ela existe, é uma lei natural. É uma lei para que a gente possa, dali em diante, viver o livre-arbítrio, né? Se a gente vai lembrar de algumas coisas, que a gente sempre lembra, e vai seguir aquilo, ou lá na gestação, no nascimento, a partir do nascimento, a gente vai seguir o que os outros estão dizendo que a gente deve fazer, né? É para a gente ter esse livre-arbítrio. Então a gente tem um esquecimento do que a gente combinou, que é um esquecimento para a gente resgatar a lembrança desses combinados aqui na Terra. E aí seguir esses combinados, né? Só que isso é uma coisa bastante difícil de acontecer. Eu penso que até os seres iluminados, eles também levam um tempo para começar a relembrar esses combinados que foram esquecidos ao nascer. E aí, então, além disso, né, além de ter essa lei do esquecimento, tem uma outra prova que são todas as influências que nós, a partir da concepção, eu disse aquém da concepção, mas na verdade é da concepção em diante que nós vamos começar a receber influências de tudo que é lado, de diversos lugares, de quem já está aqui. Então, a pessoa que está nascendo, que está vindo para o mundo, ela vem com aquela certeza do combinado, que passou por um processo de esquecimento, e se depara aqui com uma influência de tudo que é lado. Então, só da gente pensar o tipo de nascimento de diversas pessoas, né? Nós nascemos de uma forma normal, natural, né? Tivemos logo pai e mãe para nos cuidar, e aquelas pessoas que já nascem
que são colocadas num cesto de lixo, por exemplo, como que essas pessoas vão lidar com o que elas combinaram, com o esquecimento e com essa influência pesadíssima de ter sido abandonada num latão de lixo. E certamente essa influência vai ser a mais forte da vida dela, até ela conseguir superar, em primeiro lugar, começar a entender que todo o sofrimento dela vem disso. E conseguir lembrar que ela tem que superar isso e reencontrar os combinados, né? E então é muito difícil ser quem nós devemos ser, mas essa é a nossa função. Para isso que a gente vem, para a gente ser quem a gente veio para ser. E eu lembro assim de muitas coisas na minha vida que me tiraram totalmente do caminho. E uma delas, uma das assim de umas mais recente e mais claras para mim, foi no momento em que eu estava começando a seguir um caminho que eu sempre soube que eu devia seguir, e recebi naquele momento, e isso em relação à profissão, naquele momento que eu estava começando do meu jeito, aquele trabalho, aquela profissão, e que eu via aquilo se ampliando, eu recebi um convite ou uma informação de que em determinado lugar estavam aceitando e precisando de professor para curso de agropecuária. Como eu sou formada em veterinária, só que muito pouco atuei como veterinária, eu recebi esse convite no momento que eu estava deixando de lado a vida que não era minha, que eu tinha vivido até ali, e começando profissionalmente o que eu sabia que eu devia fazer. Eu recebi esse convite, que foi mais um teste. Só que esse teste eu novamente reprovei, nesse sentido, né? Que eu fui atrás, aceitei, fiz tudo que tinha que fazer, currículo, e fui aceita como professora numa área de agropecuária, que não era nada do meu conhecimento prático, mas sim de estudo. E me dediquei assim a fundo nesse caminho. E dali em diante, isso foi em 2007, dali em diante eu me desviei totalmente, novamente, de quem eu deveria ser. E fui reencontrar isso agora em 2017, por exemplo, reencontrar, né? Largar aquele caminho que estava errado novamente para recomeçar no outro, tipo, fazendo uma ponte daquele lá que eu deixei em 2007 para esse outro em 2017. A minha sorte é que nesse intervalo de 10 anos, uma coisa que eu tive que fazer muito foi estudar. Estudar para poder dar aula de agropecuária e coisa. Na disciplina que eu fiz o teste lá para ser professora, e me empenhei. E o estudo é uma coisa que combina comigo. Independente da área que eu estudar ou do que eu estudar, o estudo em si é uma coisa que combina comigo. Então, pelo menos nesses 10 anos, ou nesse período, eu foquei no estudo. Apesar de estar estudando a coisa que não que era errada, mas que não era o que eu deveria estudar e me dedicar a fundo, como nós estamos fazendo agora, né? Então, é muito difícil ser quem a gente nasceu para ser. Em primeiro lugar, porque a gente tem que lembrar quem a gente tem que ser. E para isso existem diversas técnicas, né? Uma delas é o Reiki. Nós enviamos Reiki à distância. E através do Reiki, que eu aplico no Márcio, e o Márcio aplica em mim uma vez por semana, e nós auto-aplicamos todos os dias, e isso faz com que nós vamos, aos poucos, lembrando de coisas que a gente deve fazer.
E como é que a gente sabe que são essas lembranças? Porque se manifestam do nada, a gente tem uma ideia, uma inspiração, uma intuição de que a gente poderia e deveria, e que fazendo tal coisa a gente vai fazer uma coisa boa, vai abrir um caminho. E aí é um ponto que indica que é uma lembrança que a gente está tendo daquele combinado lá de outras vidas, né? Da vida anterior a essa. Então, acho que isso é uma coisa fundamental, muito boa, só traz felicidade, alegria, mas bem trabalhosa. A pessoa tem que querer e se dedicar. E apesar dessas dificuldades, quando você começa isso, as coisas acontecem de uma forma diferente, você não está acostumado com aquilo. Né? Na vida hoje, na vida normal, você enfrenta dificuldades, mas faltou dinheiro aqui, ou quebrou o negócio ali. Né? No autoconhecimento, as situações, vamos dizer assim, são equiparadas, mas em outro sentido. Né? Então, apesar dessas dificuldades, eu acredito que a Lu também possa falar dessa forma. Nós sabemos que essas dificuldades, elas são muitas vezes superadas pelo sentimento, pela emoção que vem depois disso. Ela é muito maior do que isso. E quando vem esse sentimento, essa emoção, a gente se enche ainda mais de vontade. Por quê? Porque a gente sabe que a próxima emoção que a gente vai sentir em mais uma etapa concluída desse autoconhecimento vai gerar uma emoção ainda maior. Né? E a gente vai estar mais preparado para cada obstáculo que vier, ou para cada, não dá para dizer obstáculo, para cada situação que vier para a gente aprender. Cada degrau, né, que a gente vai subir. Então, muito obrigado mais uma vez por assistir ao vídeo. Se vocês obrigada. gostam desse tipo de assunto, a gente convida vocês a se inscrever aqui no canal. Toda semana, toda quarta-feira tem um vídeo de conteúdo. Esse assunto aqui que a gente falou, ele faz parte da nossa experiência diária. E também ele está no livro. Propósito Inabalável, do Bruno Gimenez. Luz da Serra. Esse livro é um baita livro, né? Como todo livro, eu acho que dificilmente tem um livro que não seja bom. E o livro físico, ele nunca vai desaparecer, né? É um dos melhores investimentos que você pode fazer. Ele está na nossa lojinha virtual, e tem o primeiro link, eu vou deixar o link aqui só do livro, se você quiser conhecer ele especificamente. E abaixo eu vou deixar o link da nossa loja aí para você conhecer. Né, tem os nossos contatos também, tem Instagram. Caso você queira marcar uma sessão de reiki ou uma orientação, né? A gente está também disponível. Tem link lá, né? Tem, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Então, muito obrigado. Muito obrigada. Até na próxima semana, e seja você mesmo. Todo dia. Todo dia. Namastê. O Deus que está em mim, saúda o Deus que está em você.